Em 15 de agosto, o presidente do Afeganistão fugiu do país e o poder passou para o grupo Talibã, que é proibido na Rússia. E conforme a lei, essa última circunstância deve ser mencionada sempre que o Talibã for citado na imprensa. No entanto, representantes desse grupo vêm a Moscou e se reúnem com a nossa liderança. A lógica é estranha, mas a pergunta é: o que está acontecendo no Afeganistão? Se isso ainda te preocupa, os próximos 10 minutos vão te ajudar a compreender a situação. O Afeganistão é um território que conecta a Índia e todo o Sudeste Asiático ao Oriente Médio e, portanto, a África e a Europa. Ao mesmo tempo, praticamente todo esse corredor é composto por montanhas, montanhas e mais montanhas, com raros vales entre elas. Uma montanha por si só não é uma sentença. Mesmo com muitas montanhas, a Suíça e o Japão criaram civilizações desenvolvidas e prósperas, complementando-as com esqui alpino ou a tradição de admirar a neve no topo do Monte Fuji. Mas acontece que os Alpes e as montanhas japonesas também estão cobertos de solos férteis por toda a parte e são cercados por terras planas maravilhosas, ricas em riachos, rios e lagos, e muito férteis. Enquanto isso, as montanhas do Afeganistão, em sua maioria, são apenas rochas, nada além de pedra. E essas montanhas ficam sobre a cauda argilosa do deserto de Karakum. Como resultado, nesse vasto território, apenas um número muito pequeno de pessoas podia se alimentar adequadamente, o que influenciou muito a história local. Como resultado das características do clima e do relevo, nunca se formou um estado pleno no Afeganistão e nem sequer surgiu um povo próprio. A cobiçada chave para o Oriente e o Ocidente estava sempre sob domínio de um império ou outro. O Afeganistão foi conquistado alternadamente por indianos, gregos liderados por Alexandre, persas, árabes, turcos, mongóis e pelo Reino Unido. As conquistas consistiam em construir um palácio ou forte em alguma área relativamente plana, e algumas estradas principais começavam a ser controladas, mesmo que de forma precária. Mas, no geral, nada mudava muito. É difícil construir um estado quando leva 2 semanas para ir de uma vila miserável até a vizinha, ainda que, sentado na primeira, você possa conversar com um morador da segunda, e até jogar um saco de damascos secos por cima do desfiladeiro que os separa. O Afeganistão era povoado por aquelas tribos que fugiam de conquistadores ou de vizinhos hostis. Era o fim do mundo, um lugar para fugir para o céu, onde se podia se esconder em uma caverna nas montanhas e sobreviver com damascos secos. De certa forma, uma situação semelhante acontecia no Cáucaso, mas lá a vida era, em geral, mais farta e alegre. Assim, a população do Afeganistão é composta por uma grande variedade de línguas e etnias que não nutrem sentimentos muito calorosos entre si. Aqui há muitos hazaras, uzbeques e tajiques, mas o maior conglomerado nacional da região são os pashtuns. Os pashtuns são como persas, mas muito heterogêneos. Lá se misturou toda a Ásia, desde o Camboja até a Arábia. Todos os povos contribuíram significativamente para a formação étnica dos pashtuns. O povo em geral é lindo. Entre os pashtuns é comum encontrar loiras de olhos azuis, ruivas de olhos verdes e todos os tipos de aparência. No entanto, os pashtuns se consideram um povo único. Além disso, eles são bastante obcecados com a pureza de sua nação. O Código Pashtunwali proíbe diretamente que eles se misturem com outros povos. Durante milênios, a maioria das tribos que migraram para o Afeganistão se envolveu de alguma forma em banditismo. Esse era o único e natural ofício estável por aqui. Pela cidade afegã de Balh passava a Rota da Seda, e os nômades criadores de gado, os pashtuns, se tornaram os principais saqueadores dos mercadores. Mesmo em tempos de paz, eles tributavam comerciantes e os forçavam a contratar seus guerreiros como escolta. Bem, e em tempos mais livres, o tributo era cobrado de uma forma mais natural, rasgando fardos e barrigas durante ataques rápidos. O código mencionado acima, o Pashtunwali, é justamente o código de um povo saqueador. Os Pashtuns o respeitam mais do que as regras da Sharia. Afinal, eles só aceitaram o Islã bem tarde, em Mississippi. Séculos 13 a 14, antes disso, seguiam mais o zoroastrismo. Em primeiro lugar, lá estão a honra e a coragem, o desprezo feroz pela morte.
a vingança de sangue como substituto de qualquer tribunal, a hospitalidade e o direito de asilo, até mesmo para os piores inimigos, a intolerância a qualquer zombaria, humor, delicadeza, covardia e cautela. O homem é um guerreiro, e apenas um guerreiro. A mulher é vista exclusivamente como um instrumento para criar novos guerreiros. Por isso, seus direitos são insignificantes. Mas proteger suas mulheres de olhares, palavras e rumores de estranhos é a principal tarefa da tribo. Na maioria dos casos, Custom Valai é muito mais rígido e inflexível do que as regras islâmicas. O Conselho dos Anciãos prefere usá-lo para resolver problemas tribais em momentos controversos. Acrescente a isso o fato de que o Talibã, proibido na Rússia, é uma organização puramente pashtun que segue as normas do Pushtun Valai, apesar de todo o seu declarado pró-arabismo. O Afeganistão nunca foi necessário para ninguém gratuitamente. Era necessária uma estrada através dessas pedras, primeiro para os camelos, depois para os caminhões-tanque de petróleo, depois para os oleodutos e agora, claro, para o ópio. No Afeganistão, se cultiva muito ópio. Mais de 90% das reservas mundiais. Sejamos honestos, não é lá um grande recurso. Não importa o que o Talibã declare com aquela expressão piedosa e religiosa, o ópio era cultivado e vendido regularmente sob seu controle, e as plantações de papoula só foram reduzidas uma única vez. Afinal, é muito dinheiro concentrado nas mãos de pouquíssimas pessoas. Por isso, muitos estão dispostos a lutar e até morrer por isso. Tudo faz muito sentido. O Talibã, claro, não é um movimento homogêneo. Existem alas mais radicais e outras menos radicais. Porém, no geral, ele permanece sendo um grupo criminoso que dedicou sua existência à guerra. E para essas estruturas, é muito difícil sobreviver sem o contrabando de drogas em um país que não produz nada além dessas próprias drogas. Desde a chegada do Talibã ao poder, a produção cresceu rapidamente, e só entre 1999 e 2001, após conseguir concessões da comunidade internacional, o Talibã proibiu de uma só vez o cultivo de papoula, reduzindo as plantações em 80% em apenas um ano de seca. Na verdade, isso pouco afetou as exportações. Eles venderam os estoques dos armazéns por um preço maior. E um pouco mais tarde, com o início da operação antiterrorista dos Estados Unidos no território do Afeganistão, em outubro de 2001, e a queda subsequente do regime do Talibã. Esse país voltou a ocupar o primeiro lugar na produção de heroína. Se nos anos 90, os principais mercados para a heroína afegã eram a Rússia e a Europa, após a invasão, uma parte significativa das exportações foi redirecionada para os Estados Unidos da América. No entanto, há um terceiro lado nessa história, o consumo interno. Afinal, 1 em cada 5 afegãos é dependente de drogas. Em cada cidade, há locais de grande concentração de usuários. Eles se escondem em lixões com cavernas escavadas sob pontes, e todos esses lugares parecem muito assustadores. Os pastós, no Afeganistão, certamente apoiarão o Talibã, porque é um movimento deles, que corresponde totalmente à mentalidade tradicional dos pastós. Os pastós representam metade da população do Afeganistão. Contra o Talibã estão praticamente todos os outros grupos étnicos, mas eles são divididos e fracos. O mais importante a entender sobre o Afeganistão é que, nos últimos 100 anos, há uma guerra civil acontecendo lá, independentemente das forças externas envolvidas. Talvez devêssemos simplesmente deixar o Afeganistão por conta própria? Essa não é uma boa solução. O primeiro a explodir será o Paquistão, onde vivem muitos pashtuns. Depois, os carros-bomba vão se espalhar pelo mundo todo. Afinal, entre os talibãs, ainda há membros de outras organizações terroristas, como a Al-Qaeda, o Movimento Islâmico do Uzbequistão ou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e todos eles não se opõem nem um pouco à agressão externa. O dinheiro do ópio lhe vai girar nesse redemoinho mortal. Afinal, o Código Pashtunwali não prevê uma vida em paz, tranquilidade e cultivo piedoso de damascos secos. No Afeganistão, é inútil lutar pelos direitos das mulheres. A essência do Pashtunwali está na reprodução infinita de meninos que matam e morrem. A mulher deve estar concentrada exclusivamente na procriação. Não há necessidade de meninas aprenderem a ler e escrever, e do menino só se exige saber manejar uma espada ou um lança-granadas. A papoula vai crescer, tadiques quietos. Outra economia não é necessária.
Sim, entre os pashtuns, há pessoas que sonham com uma vida tranquila, entre livros, fontes, esposas instruídas e jardins floridos. São muito poucos, e suas vozes só são ouvidas quando o Talibã ou outra organização tribal precisa enganar os bárbaros ocidentais ingênuos para conseguir mais doações e privilégios. Porém, frequentemente, mesmo essas pessoas mentem. A população do Afeganistão é de 35 milhões de pessoas, a maioria das quais vive na pobreza e passa fome regularmente. Os pastós vivem melhor do que os outros. Todas as tentativas de estabelecer no Afeganistão governos sensatos que sigam pelo menos algumas regras internacionais só terão sucesso enquanto o SAI, o palácio desse governo, estiver cercado por um exército moderno e poderoso. Os pastós são uma aliança de tribos e as principais questões são decididas pelos anciãos em um conselho. De qualquer tribo que você nomeie um emir, sultão ou presidente, isso será um desafio para todas as outras tribos, que há séculos praticam a arte da vingança de sangue e da morte eficiente. 15 anos atrás, em 2006, armado com antigos mapas soviéticos, o Serviço Geológico dos Estados Unidos iniciou uma série de levantamentos aéreos dos recursos minerais do Afeganistão, usando equipamentos modernos de gravimetria e magnetometria, acoplados a um velho avião da Marinha, o Orion P-3. Dessa forma, cerca de 70% do território do Afeganistão foi pesquisado. Essa foi a pesquisa geológica mais completa do Afeganistão já realizada até então. Os dados foram impressionantes. Geólogos americanos, trabalhando com a equipe do Pentágono, também realizaram pesquisas de campo na região dos Lagos Salgados Secos, no oeste do Afeganistão. Lá, em um local na província de Ghazni, foram descobertas grandes reservas de lítio. Afinal, isso pode ser considerado o sangue das baterias de todos os carros elétricos, que aparentemente estão se tornando o nosso futuro próximo. Já na primeira avaliação, as reservas de lítio superavam as reservas desse metal na Bolívia, que atualmente é considerada a detentora dos maiores depósitos conhecidos de lítio do mundo. Naquela época, o Pentágono chamou o Afeganistão de Arábia Saudita do lítio. Também foram descobertos no Afeganistão ouro, cobre, cobalto, ferro, barita, neodímio, enxofre, chumbo, prata, zinco, nióbio e 1.400.000 toneladas métricas de elementos de terras raras. A estimativa aproximada em dólares de toda essa riqueza varia de 1 a 3 trilhões. Mas quem ficará com esse tesouro afegão? Vamos dar uma olhada. Ainda durante o governo anterior fugitivo do Afeganistão, a China obteve direitos de exploração e posterior desenvolvimento de depósitos de minerais, incluindo lítio e cobre. Mas o poder no Afeganistão mudou, enquanto a posição da China não mudou em nada e talvez até tenha se fortalecido. A China, de forma visionária, não apostou principalmente nas autoridades anteriores de Cabul e manteve diálogo, inclusive com o grupo que agora assumiu o poder. Para a China, o principal é a implementação de sua estratégia, e uma das partes dessa estratégia é a iniciativa Um Cinturão, uma rota. No âmbito dessa iniciativa, existe um projeto de construção de uma ferrovia da China passando pelo Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão até o Irã e o Iraque. Essa ferrovia passa justamente pela região onde há depósitos de lítio e outros recursos. O espectador pode montar o restante do quebra-cabeça por conta própria. O presidente Biden, ao retirar as últimas tropas do Afeganistão sob fogo dos talibãs, declarou que o povo americano está cansado de lutar em terras estrangeiras. No momento, uma grande parte dos afegãos está tentando fugir do país de todas as maneiras possíveis. Os guardas de fronteira atravessam a fronteira em grupos e a população não pashtun está em pânico. A comunidade internacional expressa sua preocupação com todas as forças, pedindo aos talibãs que não matem seus opositores de forma tão brutal. Caso contrário, podem sofrer cortes na ajuda humanitária, o que não seria bom. Assim é o Afeganistão agora, e não é difícil imaginar como ele será em um futuro próximo. E se você quiser se distrair um pouco depois desse panorama, seja bem-vindo a outros episódios da nossa série Países do Mundo. Obrigado por assistir, avaliar e comentar. Até a próxima!